vale dizer o seguinte, tá? A gente está no aguardo aqui para nossa audiência, para registrar, sobre atualizações do assunto do dia, a questão das rodovias. Polícia Rodoviária Federal está para começar uma entrevista coletiva, que vai trazer mais detalhes e informações para a imprensa. Enquanto não começa, Riva, vale reforçar também alguns pontos, né? A área segue bloqueada na 376, somente a polícia e os bombeiros têm acesso a esse trabalho. A imprensa não pode mais se aproximar mais cedo. Daqui a pouco a gente vai colocar, inclusive, as imagens do que aconteceu. O secretário de Segurança Pública começa a falar. Eu vou pedir para a gente abrir o áudio aqui para o nosso ao vivo. O secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, lá, que está, nesse momento, conduzindo a entrevista coletiva. Vamos colocar aí para a audiência. Muito bem, então a gente vai tentar contato. Vamos telefonar então para Bruna Freund. A gente não conseguiu colocar o áudio, o pessoal da live conseguiu ver as imagens, mas tecnicamente não conseguimos acesso ao áudio por enquanto, tá? Entrou? O secretário, então vamos ouvir o secretário. Furiati aqui representando, o Coronel Fernando representando, o DR, secretário Furiati também aqui presente, e a Polícia Científica do Paraná. Estamos em estreito contato com as autoridades de Santa Catarina também, trabalhando em coordenação ali nesse local do deslizamento da BR-376. Essa gabinete de crise, ele vai trabalhar de forma ininterrupta. A ideia, nós vamos fazer um primeiro boletim hoje, ao final dessa coletiva, nós vamos emitir o primeiro boletim para instruir a população paranaense, os órgãos de imprensa e os demais órgãos governamentais e a população em geral sobre os fatos que estão acontecendo. E a ideia é que a gente faça boletins diários, lá aproximadamente às 17 horas, ao menos um boletim diário, e boletins extraordinários conforme cada situação. Em sentido amplo, nós tivemos então esse grave deslizamento na BR-376, e nesse momento agora nós temos as instituições trabalhando de forma coordenada, mas cada um com a sua missão principal. Corpo de Bombeiros ali tentando viabilizar o início do trabalho de resgate de pessoas, tratando da segurança no local. As chuvas não pararam. A nossa ideia é que nesse momento aqui a gente já tivesse imagens, drones foram deslocados para o local, as aeronaves estão no local também, aguardando condições de voo, mas nem isso foi possível, porque o volume de deslizamento foi muito grande e também não houve, a chuva não parou, não houve condição climática sequer para fazer o sobrevoo de drone. Mas assim que possível, essas imagens serão coletadas e serão repassadas também para os órgãos de imprensa, para transparência e apoio, suporte das equipes de terra. Em relação à Polícia Científica, nós temos aí uma perspectiva de pelo menos 6 caminhões foram atingidos pelo deslizamento e de 10 a 15 veículos tenham sido atingidos pelo deslizamento na BR-376. Isso nos dá uma ideia, mais ou menos, da quantidade de pessoas que deverão ser atendidas. Nós já tivemos pelo menos atendimento de uma das pessoas ali no local, ao redor, mas a situação é instável. A qualquer momento pode haver novos deslizamentos, então o trabalho tem sido feito com extrema cautela, para que não haja novas vítimas no local ali. A Polícia Militar e a PRF também no trabalho ininterrupto em relação ao foco de segurança no local e viabilizar o acesso, o trânsito, manter o trânsito, e assim será feito para que não haja o isolamento das comunidades do litoral e das situações e dos municípios também ao redor. Defesa Civil, além de todo o trabalho de apoio, suporte ao Corpo de Bombeiros, também está lidando com situações emergenciais de inundações, como em Morretes e Guaraqueçaba. O Coronel Fernando vai poder falar com mais propriedade. Mas, além disso, nós temos a BR-277 também, ao ponto que agora, a informação nesse momento é de meia pista, mas acabei de receber a informação de que houve novos deslizamentos. Então, quero aqui pedir a todos, e à população também, que não proceda nenhum deslocamento sem acesso a informações oficiais desse gabinete de crise do governo do estado do Paraná, para que não faça deslocamento sem antes saber se existe a condição fática, concreta de efetuar esse deslocamento, porque a situação muda a cada momento. Acabei de receber com o inspetor Paim, o superintendente da PRF, me acabou de informar que na 277 também houve mais um deslizamento. Inclusive, aos profissionais de imprensa, a gente também pede para que não desloquem equipes à região, porque existe o grande risco dessas equipes também ficarem isoladas mediante novos deslizamentos. Pode deslocar uma equipe, ainda que mantenha um perímetro ali de 1 ou 2 quilômetros, pode haver um deslocamento antes no acesso e deixar essa equipe isolada. Podemos repassar a informação de que não há ninguém isolado na estrada. Esse foi um dos primeiros focos de trabalho, foi retirar as pessoas que estavam nas estradas para que não tivesse ninguém isolado. Isso nós não temos nesse primeiro momento.
A Graciosa, o estado da Graciosa, também encontra-se gravemente atingida por deslizamento. Não existe a perspectiva. Nesse momento agora está 100% bloqueada. A gente solicita que não se tente fazer o acesso, porque ainda não tem nenhum panorama de quando vai se poder fazer a liberação. Então, deixando destacado, tá? Esse trabalho de lidar com essa situação, com os deslizamentos, a retirada das eventuais vítimas, o atendimento aos feridos, o estudo de impacto para poder evitar novos deslizamentos, através de geólogos e ação de todos os envolvidos, será um trabalho de longo prazo. Vai ser um trabalho demorado, nós vamos fazer com muita parcimônia, muita técnica para evitar novas vítimas, mas também focando em manter aí o contato de alimentos, de gêneros, de suporte, de apoio logístico para o porto e para as comunidades dos municípios do litoral e daquela região. Então vai ser um trabalho complicado, mas nós vamos fazer com muita técnica e com muita parcimônia. Solicitamos já desde logo, aproveitando o contato, esse primeiro contato da imprensa, aquele cidadão, as famílias que quiserem buscar informações sobre seus parentes, sobre pessoas que estão sem informação, desaparecidos, sobre contatos, a gente pede que sejam procurados os órgãos oficiais. No nosso caso, o Centro Integrado de Comando e Controle, o Gabinete de Crise, o Coronel Vasco, o comandante do Corpo de Bombeiros, ficará como gerente operacional dessa crise. Ele, oportunamente, vai fazer os pronunciamentos e vai expor as informações oficiais sempre que necessário, mas a gente já será o nosso porta-voz nessa crise, mas desde logo a gente já divulga pelo menos 2 números telefônicos para a população e a gente pede que a imprensa faça esse repasse, que são aqui do Centro Integrado de Comando e Controle. O primeiro é o 0800 282 8082. 0800 282 8082. E o outro é o plantão da Polícia Científica, no 3361 7242. Assim que as pessoas foram sendo identificadas e foram sendo oficialmente registradas, encaminhadas para seu atendimento, a gente vai ter essa informação oficial e pode repassar para a imprensa e para as famílias que estiverem com necessidade de informações, tá? Gostaria aqui de agradecer também a presença do secretário de Comunicação do Governo do Estado do Paraná, secretário De Biasi, que tem nos orientado para que haja a maior transparência possível e essa crise seja superada da forma mais adequada e prestando as devidas informações para a sociedade paranaense. Estamos aí às vésperas de uma grande procura para a região do litoral para a Operação Verão e nós vamos tratar isso com muita responsabilidade para que a gente possa manter o porto funcionando, manter as nossas comunidades, os municípios do litoral e da região afetada, propiciar um bom trabalho efetivo para os nossos policiais, bombeiros, policiais científicos que vão atuar na região. Enfim, toda essa demanda seja atendida com a maior transparência para os órgãos de imprensa possível. Passaria então a palavra aqui, o próximo a falar, que é quem seria o próximo a falar? Comandante Vasco, do Corpo de Bombeiros. Senhores, nós vamos aqui passar um panorama das atividades que estão sendo desempenhadas na ocorrência no quilômetro 669, no que tange ao atendimento do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no local lá, fazendo um tratamento de 2 pontos críticos, tanto o sul quanto o norte. Então tivemos guarnições de Guaratuba, num primeiro momento também o apoio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina de Garuva, de Camboriú, que também deslocou, e no outro ponto, na região norte, nós tivemos aí o emprego de viaturas e pessoal da área de Curitiba, e também de imediato o deslocamento da nossa unidade especializada do Corpo de Bombeiros, que é o GHOST, que foi até o local também utilizando-se do binômio de cachorros farejadores para poder colaborar lá na situação. Nós temos uma grande área de deslizamento, a qual o risco é muito importante dizer aos senhores que é bastante intenso. Nós decidimos em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina que ficássemos somente o Corpo de Bombeiros do Paraná no local, para que a gente pudesse atuar com o menor número de bombeiros, porque lá é uma área extremamente crítica e o atendimento por parte das guarnições do bombeiro será altamente especializado no local. O que nós temos para passar? Num primeiro momento, foi visualizado lá 6 carretas e estamos trabalhando a ideia de 10 a 15 veículos.
A quantidade de vítimas, nós atendemos uma vítima que estava orientada e temos até o presente momento um óbito. Mas é importante dizer que nesse quantitativo de pessoas, com o passar das horas ali, a tendência é que esse atendimento e as informações fiquem mais claras e mais precisas. Tenho que salientar aqui que o local, por estar extremamente crítico, na questão de deslizamento, se torna muito perigoso a presença da imprensa no local lá. O risco de deslizamento ainda continua e nesse momento ainda chove bastante. Para nós vai ser um momento importante a utilização, assim que possível, de drones, para que a gente possa ter uma avaliação melhor da situação que está acontecendo agora lá. Só um adendo, acabamos de receber algumas imagens do local, a gente vai tentar, serão disponibilizadas para vocês, tá? De imagens de drone, foi possível fazer o primeiro sobrevoo de drone, a gente vai tentar botar na tela ali agora, mas senão vai ser repassado oportunamente, tá? Muito bem, a gente acompanha aí a coletiva, o secretário de Segurança Wagner Mesquita trazendo aí os detalhes. A gente já vai voltar lá para a coletiva, já vamos restabelecer a conexão para acompanhar ao vivo aí novos detalhes, mas por enquanto informações bastante importantes, né? A questão de veículos ali, portanto, foi mencionado pelo Corpo de Bombeiros 6 carretas trabalhando com a possibilidade de 10 a 15 veículos, oficialmente uma vítima resgatada e até o momento segue, portanto, a confirmação de uma morte, né? O detalhe que chama bastante a atenção e que fica subentendido na fala do comandante Vasco do Corpo de Bombeiros é que, abre aspas, o que ele disse ali, né? Com o passar das horas, tendência de que as informações fiquem mais claras. Infelizmente dá a entender que há a possibilidade de mais gente no local, né? Então diz que o local está crítico, com risco intenso de deslizamento. O secretário de Segurança Pública Wagner Mesquita trouxe também ali as informações e eu até vou reforçar no ar o que ele pediu, o telefone de contato para as pessoas que querem informações, estejam procurando parentes. 0800 282 8082, 0800 282 8082, tá bom? A live que era transmitida aí exatamente da coletiva acabou caindo no momento, a gente está aguardando a conexão para ter mais informações aí, mas por enquanto o que a gente trouxe de detalhes dessa entrevista e o que foi possível acompanhar, né, Riva, a opção de deixar apenas bombeiros do Paraná trabalhando, apesar de no primeiro momento existir colaboração de bombeiros de Santa Catarina. Drones estão acompanhando também o trabalho no local e era isso que o secretário falava um pouco antes da live ser interrompida. Acho que as imagens vão ser disponibilizadas para a imprensa. A gente retomou agora a transmissão? Ainda não. Muito bem. E que ainda segue o bloqueio na Estrada da Graciosa. O secretário disse ainda que é um trabalho que não vai ser feito com pressa. E nem pode. Nem pode. Diz que em relação à questão de segurança, agora as pessoas vão ter que ter paciência, que o trabalho vai ser feito devagar, focando principalmente na segurança. Quer tentar? Vamos tentar puxar de novo a coletiva? Acho que a gente estabelecemos aí, né? Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, mais uma vez. Bombeiros ficará como gerente operacional dessa crise. Ele oportunamente vai fazer os pronunciamentos e vai expor as informações oficiais sempre que necessário, mas a gente já será o nosso porta-voz nessa crise, mas desde logo a gente já divulga pelo menos 2 números telefônicos para a população e a gente pede que a imprensa faça esse repasse, que são aqui do Centro Integrado de Comando e Controle. O primeiro é o 0800 282 8082, 0800 282 8082. E o outro é o plantão da Polícia Científica, no 3361 7242. Assim que as pessoas foram sendo identificadas e foram sendo oficialmente registradas, encaminhadas para seu atendimento, a gente vai ter essa informação oficial e pode repassar para a imprensa e para as famílias que estiverem com necessidade de informações, tá? Gostaria aqui de agradecer também a presença do secretário de Comunicação do Governo do Estado do Paraná.
Muito bem, a gente acabou vendo ali que esse reestabelecimento voltou para um ponto aí da live. Avisa, por favor, gente, quando tiver se for possível, né? Reestabelecer. Caiu a live feita por eles? Vez, Caiu a live. Então a gente está sem o contato aqui. A gente vai tentar estabelecer as atualizações com a nossa repórter Bruna Freire, se possível, porque ela também está fazendo essa cobertura, obviamente, para todo o Grupo RIC. Aqui, né? Mas temos, portanto, aí um pedaço dessa entrevista coletiva trazendo aí os detalhes. Fica o telefone na tela para quem está acompanhando a gente da live para mais informações. E, Riva, a decisão do governo, portanto, é essa: trabalhar sem pressa, para poder garantir segurança e buscando aí caminhos para poder dar apoio, né, às pessoas que estão procurando aí por parentes e por informações sobre o que aconteceu. O que acontece, gente, é que a gente está vendo uma resposta muito rápida por parte das autoridades. Ontem, quando teve o anúncio da tragédia, Rafa, desbarrancamento na 376. Você viu um sem número de viaturas se deslocando para esse local ontem com o objetivo de tentarem solucionar o problema. O que nós temos? Confirmados até agora 6 caminhões, mais alguns carros. O total pode passar de 15 veículos. Nós já temos um atendimento com uma pessoa viva e uma pessoa confirmada a morte. É isso que nós temos de oficial. Esse trabalho ele tem que ser de formiguinha, diligente, porque você vai ter que tirar a terra, mexer nisso. É lama, isso não está compactado, a chuva vai continuar, os bombeiros não vão parar, a defesa civil não vai parar. Então é um trabalho que vai exigir calma, técnica, perícia, precisão, acima de tudo, para que você não tenha uma piora do quadro que já é absolutamente caótico. Acho que a palavra a ser usada é absolutamente caótica, mas você vê uma força de governo neste momento para resolver o problema e já pensar em medidas no futuro, com geólogos trabalhando já a longo prazo para ver o que está acontecendo por lá. Isso é o fundamental nesse momento, Rafa. Vou trazer as informações aqui, portanto, vamos ver se tem alguma novidade em relação ao que a gente trouxe aqui para retomar, né? Basicamente estamos com as mesmas informações, mas vale reforçar, né? Ele disse o seguinte: a Polícia Científica diz aí, isso a gente acompanhou e registrou ao vivo, né? 6 carretas, trabalha com 10 veículos, uma pessoa salva, uma morte oficialmente registrada. A gente coloca aqui o que foi dito no ar já, porque essa parte da entrevista a gente conseguiu acompanhar, né? A preocupação das autoridades com a instabilidade em relação ao que o Riva está falando aqui, a questão das chuvas, que continuam nos próximos dias, e também a delicadeza e o alerta que fica em relação à situação, a risco, a perigo. Por isso, né, obviamente, a imprensa foi barrada e o trabalho, como o secretário bem pontuou, é focado na segurança do local. Eles até optaram, como foi explicado ali pelo comandante do Corpo de Bombeiros, em dispersar e dispensar outras equipes que estavam juntas de guardas de Santa Catarina, de outras regiões, e ficar apenas com os bombeiros aqui do Paraná no momento, né? Também houve ali a fala do secretário no cuidado para que não isole as comunidades do litoral. Além disso, ele mencionou pontos da BR-277 meia pista com novos deslizamentos, né? E pede exatamente para que as pessoas não façam deslocamento. Se existir condição de deixar esse deslocamento para depois, e se for possível, obviamente, né, com a liberação da área. Então, há também um alerta para que as equipes de imprensa, né, não tentem se aproximar, também da Graciosa, que está 100% bloqueada, a informação que recebo aqui. Os geólogos estão, nem te registrou, né, mais cedo, equipes da Universidade Federal do Paraná também acompanhando. E aí, o secretário deu os 2 telefones, a gente acabou colocando aí um telefone só aqui no ar, que é o 0800, inclusive está ali na tela para quem quiser acompanhar, só entrar no YouTube. O telefone é o 0800 282 8082, porque é uma situação bastante grave. É isso, Riva. Em relação ao que foi trazido como detalhes pelo comandante Vasco do Corpo de Bombeiros, falou sobre 2 pontos críticos, né? Camboriú e Garuva. E aí, até a participação de cães, digamos assim, nesse trabalho, reforçando também que são locais bastante perigosos. O ponto que a gente acabou não conseguindo mais acompanhar a coletiva foi quando eles mencionaram imagens, né? Que iam exibir lá para o pessoal que está acompanhando, da imprensa, para os jornalistas, imagens que tinham até o momento e que serão disponibilizadas depois para todos os demais veículos. Agora,
Riva, é ter paciência, porque o trabalho, como deixou bem claro o secretário de Segurança, não vai ser feito às pressas, não. E nem deve ser feito assim. Ainda tem a Estrada da Graciosa para se preocupar, tem a 376, tem a 277. A 277 saiu hoje, a empresa vencedora para tirar a pedra lá por meio do DENIT, mas esse desbarrancamento foi um pouco à frente, então tem muita coisa para resolver, gente. Não é um trabalho fácil, Tem muita coisa para resolver e, a princípio, fazer o que tem que ser feito de urgente e depois trabalhar com prevenção, com monitoramento, com o que for, com topógrafos, com geólogos, para que isso não volte a se repetir. Não dá para de 11 em 11 anos a gente ver a Serra do Mar naturalmente fazendo a sua parte e a gente não está pronto para isso. A gente precisa estar preparado à tecnologia, a trabalhos a serem feitos, as soluções hoje que são apontadas nós temos que ter. O estado do Paraná é um estado de ponta. É o 4º estado dessa federação. O estado do Paraná é um estado que se coloca tecnologicamente como uma das grandes potências no Brasil e no mundo. Então nós temos que ter essas soluções. É preciso investir nisso também. Porque olha como vai afetar a vida das pessoas. Nós estamos falando de possibilidade de mais mortos do que já afeta a vida de um monte de família, de um monte de gente. A FETranspar já está se posicionando que isso vai prejudicar e não sei o quê. Então nós temos que evitar a perda de vidas humanas, os prejuízos que podem ser causados, os transtornos que acontecem. E se há possibilidades, nós temos que nos agarrar nelas. É dessa forma que nós temos que prevenir a partir de agora, Rafa. Muito bem, é isso. A gente lembra que ao longo da nossa programação, obviamente, nós vamos ter atualizações tanto na RIC TV quanto aqui na Jovem Pan News, obviamente. A gente vai trazer os detalhes e atualizações aí ao longo desse dia. É uma situação que não vai ser resolvida rapidamente. Então, a gente está encerrando o jornal, porque tem cobertura pela rede Jovem Pan News da Copa do Mundo, mas tá aí, portanto. Agora é acompanhar, paciência e divulguem as informações oficiais que foram trazidas, né? Para até ajudar a combater informações que surgem em redes sociais muitas vezes e, como você acompanhou ali, acabam tendo efeitos contraditórios quando as autoridades falam e explicam exatamente o trabalho que é feito aí para entender e para tentar impedir que uma tragédia como essa se repita. Agora 11h35.